Obrigada pelo convite, Bárbara. Essa mega função aqui de estar em várias frentes, mas é, e como algumas pessoas já falaram também, acho que eu fiquei pensando assim, eu vou falar nesse seminário sobre design política, democracia, que não é muito assim a minha praia, mas que é claro que a gente consegue abordar nosso tema de pesquisa dentro desse tema. Então, eu trouxe um pouco a minha pesquisa de pós-doc, que é sobre o universo cartoneiro, pós-doc que eu fiz e continuo fazendo aqui na ESG, a Bárbara, minha supervisora, mas essa pesquisa específica com as cartoneiras, ela aconteceu no pós-doc que eu fiz em 2019 até 2024, e toda vez que eu falo sobre essa pesquisa, eu tenho que falar o que é cartoneira, o que é um cartoneiro, e eu acho que eu fico me repetindo toda vez que eu vou apresentar uma pesquisa, que eu sempre começo explicando o que é o cartoneiro. Queria saber se é importante falar para entender assim, não tanto o que é o livro cartoneiro, que vai circular por aí, mas um pouco o contexto com que essa prática, onde essa prática surgiu, em que momento que ela surge, como que ela surge, por que ela surge. Então, acho que é importante situar um pouco esse momento histórico para depois falar o que seria esse livro, por que eu trouxe esse livro para pensar um pouco, então, esse seminário. E aí eu vou começar, então, falando sobre o contexto da Argentina no final dos anos 90. Foi um momento de crise econômica mundial. Vários países foram atingidos pela crise dos tigres asiáticos no final dos anos 90. A Argentina foi um desses países que foi atingido, e com isso houve muitas manifestações contra o período de recessão do final dos anos 90. E esse período foi seguido por muitas greves gerais, manifestações populares, as pessoas foram para as ruas para reivindicar certos direitos que estavam sendo atingidos. E aqui eu trouxe três primeiras páginas, né, de jornal do País, falando dessa situação que a Argentina vivia nesse momento. São três primeiras páginas de 3 dias seguidos, né, de dezembro de 2001, mostrando como é que essa crise econômica, política, social e institucional que Buenos Aires enfrentava, ela foi vivenciada pelas pessoas, e como é que ela se agrava à medida que que essa recessão ela também é agravada. Então, o país ele congela os depósitos das pessoas para evitar a quebra dos bancos. Os bancos chegaram a declarar moratória. Então, as pessoas elas foram para as ruas para se manifestar contra essas ações do governo, mostrando uma insatisfação em relação a essas medidas, né, de austeridade, de confiscar dinheiro tanto da conta corrente quanto da poupança. O que a gente também viveu aqui um pouquinho no Brasil. E as pessoas foram para a rua para manifestar, então, reivindicando o impeachment do então presidente da época, que era Fernando de la Rua. É um desses movimentos, né, dessas reivindicações que eram feitas pelos argentinos, ficou conhecido como panelaço. E realmente não sei se tem alguma relação com o panelaço que a gente fez aqui no Brasil, mas eu achei curioso, né, de ser uma manifestação, um objeto que se usa nas manifestações, eu não conhecia. Então, o espaço urbano ele é transformado num espaço de assembleia, de manifestações. A população ocupava as ruas manifestando seus direitos, manifestando sua revolta, suas inquietações, sua insatisfação com o governo. E esse protesto ficou conhecido como panelaço. E essas revoltas sociais e um conflito violento com a polícia, agentes de segurança, culminaram, então, num decreto, num estado de sítio decretado pelo governo argentino, suspendendo, então, todas as garantias constitucionais dos cidadãos. E esse movimento chamado Que se banham todos, ele foi um movimento também que chamava as pessoas para as ruas, era um lema das manifestações desse período, do final dos anos 90, início dos anos 2000, convocando que a população fosse para as ruas para reivindicar, então, os seus direitos e manifestar a sua insatisfação, seu descontentamento com essas medidas, né, com as medidas do governo, com o estado de sítio decretado. Então, foi um momento que a população se manifestava contra o que tinha sido instituído pelo governo argentino. E essa crise pode ser entendida como um esgotamento da política econômica vigente, o de acumulação capitalista neoliberal, e esse cenário de crise com elevadas taxas de pobreza, de trabalho informal, de desemprego, faz com que aumentasse, então, o número de pessoas que se dedicassem a catar os lixos da rua.
na cidade de Buenos Aires. E as pessoas que catam esse lixo da rua, né, os catadores, são conhecidos como cartoneiros, né? São os cartoneiros cartão é papelão, espanhol, então são as pessoas que catam esse material reciclável da rua para vender esse material e conseguir alguma verba, algum dinheiro para poder se manter de alguma forma. Então aumenta muito o número dos cartoneiros nas cidades, nos centros urbanos de Buenos Aires nesse período. O professor da FRJ, também pesquisador, o Ari Pimentel, que ele teve aqui no seminário que a gente fez há 2 anos atrás, ele coordena também uma editora cartoneira chamada Ganesha Cartoneira, que fica aqui no Rio, no Leme. Ele destaca que a presença dos cartoneiros pode ser entendida como a marca mais visível da crise da Argentina. Crise que fez emergir e fortalecer movimentos coletivos de solidariedade e organizações de cooperativas, de modo que as práticas artísticas se tornaram ainda mais coletivas, realizadas em conjunto a fim de superar a individualidade em prol de uma proposta comum. Então, é nesse contexto de insatisfação, de revolta, de descontentamento, que surge a primeira editora cartoneira na Argentina em 2001, que é a Heloísa Cartoneira. Esse coletivo ele é formado por um conjunto de jovens para enfrentar essa crise e gerar renda para um grupo de catadores, né, de cartoneiros. E a proposta do grupo era publicar livros com essas capas feitas, né? Enfim, tem alguns rodando aí, e aqui embaixo tem alguns livros, né, expostos. São livros que são feitos com capas de papelão, esse papelão que ele é coletado do lixo, ele é pintado à mão. Então, é uma forma de você gerar renda para esses catadores. As editoras cartoneiras, então, elas emergem com uma resposta criativa à precariedade produzida pela financiarização e pela falência dos modelos neoliberais de desenvolvimento. Essa iniciativa de criar livros com capa de papelão, pintado à mão, comprado diretamente dos catadores, nasce, então, com uma resposta artística, social e política à precarização e exclusão provocada por essa crise. Assim, a gente pode entender o surgimento das editoras cartoneiras como uma resposta cultural e econômica à precarização da vida gerada pela globalização neoliberal, uma forma de economia solidária, de reaproveitamento de materiais e inclusão social, em contraste com o modelo de mercado dominante. Então, dialogando com a proposta do evento, né, desse seminário, um tema que Bárbara propôs, e eu fiquei pensando como é que eu vou articular a minha pesquisa com esse tema, mas eu tentei. A gente pode dizer, então, que as cartoneiras são resultado de um levante, de um momento, né, que essas pessoas reivindicam, né, seus direitos, sua insatisfação nas ruas. Então, elas são a consequência de uma sensação de que o limite foi ultrapassado, que procura dar fim a uma condição da qual se pode ser por mais tempo, razoável, que é como define um levante pela filósofa Judith Butler. No levante existe uma mudança de perspectiva, não apenas pelo movimento do corpo que se levanta, mas pela percepção daquilo que nos aprisiona. Reconhecemos que o sofrimento não é individual, reconhecemos o sofrimento no outro e assim se forma um nós, que compartilha o sentimento de indignação. E é por isso que levante se diz no plural, levantes. E pensando nos levantes contemporâneos, a gente pode pensar também que eles ocupam outros espaços, que não, né, não só as ruas, mas o ambiente acadêmico. Então, escrevendo artigos, fazendo seminários, publicando livros. A gente também pode considerar que são levantes. E nesse sentido, então, que eu penso essa prática cartoneira não só como resultado de um levante, mas o próprio livro cartoneiro como um levante em si. É um processo que é mais coletivo e um projeto mais comum. O livro cartoneiro ele nasce justamente nesse ponto de inflexão. Ele é a resposta à concentração editorial, à mercantilização do acesso à palavra escrita e à marginalização de vozes periféricas. Nesse sentido, não é apenas um livro, mas um acontecimento, uma afirmação de que a cultura pode existir fora dos circuitos de mercado e dos dispositivos tradicionais de legitimação. A Judith Butler enfatiza que levantes dialogam com levantes passados e inspiram os que virão. Da mesma forma, a materialidade de papelão reciclado e a circulação desses livros carregam narrativas de resistência, constituindo um arquivo vivo de práticas editoriais insurgentes. Dá até para ver em algumas capas que esse papelão traz memórias do que ele foi, né, do que ele já foi, e passa a ser hoje, ele circula de uma outra maneira. Então, pensar o livro cartoneiro como um levante é reconhecer nele não apenas um sintoma da crise, mas um dispositivo de criação política. Assim como o levante não se reduz à explosão momentânea, mas inaugura possibilidades de reconfiguração social, os livros cartoneiros não apenas denunciam as falhas do sistema, mas esboçam outro modo de existência editorial, descentralizado, comunitário e experimental. Mas, afinal, né, fica essa pergunta, o que é um livro cartoneiro? O que é uma cartoneira? É difícil definir uma cartoneira, mas tentando, né, achar uma forma, a
cartooning era um movimento popular de publicação latino-americano, que cresceu de um jeito coletivo, a partir de um coletivo de Buenos Aires, que dali se multiplicou em diversas outras cartoneiras espalhadas pelo mundo todo. Estima-se que existem de 250 a 300 cartoneiras espalhadas pelo mundo, algumas ainda existem, outras já desapareceram. As cartoneiras surgem, atuam e se dissolvem de um modo muito dinâmico, como uma iniciativa experimental criada rapidamente por 3 jovens artistas em um pequeno estúdio em Buenos Aires. Como é que ela se espalhou assim, pelos 4 continentes, criando centenas de editores, cartoneiras em menos de 20 anos? Fica essa pergunta, né? O projeto das cartoneiras nasce por necessidade, sua própria existência sendo um gesto às condições de precariedade que se intensificaram em Buenos Aires naquele momento. Ao publicar narrativas alternativas, em formas alternativas, com materiais alternativos, as cartoneiras resistem, assim, à universalidade da euromodernidade e às ideias normativas correspondentes ao que é ou deveria ser um livro. Tem um grupo de pesquisadores também que estudam a prática cartoneira, eu não vou citar todos eles aqui, mas está nas referências, eles percebem que algumas cartoneiras se consideram parte de um movimento social, enquanto outros cartoneiros rejeitam essa ideia, porque elas dizem que o movimento social, todos devem compartilhar de uma mesma prática para realizar um coletivo alinhado, um movimento alinhado, e não pequenos grupos. No movimento social, todos deveriam ter o mesmo objetivo para alcançar uma mudança para um setor específico da sociedade. Então, algumas cartoneiras rejeitam essa noção de disciplina, de fixidez. Então, por isso é difícil definir uma cartoneira como um movimento social. Não cabem em uma definição fixa, estática. Diferentes coletivos cartoneiros podem compartilhar objetivos comuns, mas a autonomia de suas práticas abertas é primordial. O cientista social Arthur Escobar sugere que voltemos nossa atenção a coletivos que deixam imaginários utópicos para trás para trabalhar com práticas de diferença social, econômica e ecológica, um passo necessário em um mundo onde a modernidade não fornece mais soluções aos problemas por ela criados. Tais movimentos promovem uma lógica inovadora do social, baseada nas malhas auto-organizadoras e estruturas muito pouco hierarquizadas. Assim, parece fazer mais sentido, ao invés de pensar a prática cartoneira como movimento social, pensar essa prática como um social em movimento. O coletivo Dulcinea Catadora foi a primeira cartoneira do Brasil, fundada em 2007, na cidade de São Paulo. Essa foto é da cartoneira Dulcinea Catadora. Funciona numa cooperativa de materiais recicláveis no bairro do Glicério, na Cooper Glicério. Lá, os encontros e trocas entre participantes de diferentes estratos da sociedade brasileira, altamente desigual, acontecem durante a criação e escritura dos livros do coletivo. Esses encontros são mais importantes do que os próprios livros. Os livros são concebidos como objetos de resistência, que desmontam preconceitos e estabilizam o cânone. A resistência não envolve necessariamente a manifestação ou um confronto. Muitas cartoneiras se engajam em formas mais abertamente políticas de protesto. Todas demonstram em comum a vontade de buscar o que os zapatistas denominaram outras maneiras de fazer política. Ou que a gente pode também dizer outras formas de viver, ou outras maneiras de fazer as coisas, ou ainda outros modos de projetar. O que torna as cartoneiras únicas é o modo particular delas agirem, trabalharem e viverem através de formas, modos e gestos, articulando literatura e arte. O coletivo do Cine Catadora é formado atualmente por essas 4 mulheres, a Eminéia Santos Silva, a Lúcia Rosa, a Maria Aparecida Dias da Rocha e a Andréia Boava, além das parcerias que surgem em cada título novo. No catálogo estão presentes diversas formas estéticas, incluindo poesia, livros experimentais de artistas, literatura infantil e livros de conteúdo contestatório. O coletivo do Cine Catador opera por várias formas sociais, como oficinas, exposições, encontros envolvendo apresentações, feiras de livros, palestras, rodas de conversa e sessões de treinamento. A publicação do livro Vocabulário Vivido, por exemplo, é resultado de vários meses de ocupação pela Frente de Luta por Moradia desde o ano de 2012 no Hotel Cambridge, em São Paulo. A edificação vertical de 15 andares, que funcionou até o ano de 2002 como um hotel de alto padrão, foi ocupada por cerca de 170 famílias. A ação foi impulsionada pela crise de moradia em São Paulo e o direito fundamental a uma casa. O coletivo do Cine Catadora trabalhou na ocupação do hotel durante vários meses, entrevistando pessoas que ocupavam o prédio, criando contrastes gritantes entre as definições de palavras como moradia, conflito, luta, justiça, pelos ocupantes e pelo dicionário. Então, aqui embaixo, no miolo do livro, a parte de cima, que está em negrito, é a definição daquela palavra que terminou no dicionário, e embaixo vem a definição que as pessoas que estavam participando dessa ocupação tinham desse termo.
mostrava esse contraste entre o que o dicionário apresentava e o que as pessoas entendiam. O resultado foi uma publicação intitulada Vocabulário Vivo, onde definições vividas são justapostas provocativamente com entradas de dicionário e as palavras são materializadas através de significados incorporados. Na chave do design para a democracia, como propõe autores como Ezio Manzini, o papel do design é criar condições que possibilitem o engajamento ativo de sujeitos diversos na construção de suas próprias realidades. Ao articular catadores, catadoras, artistas, escritores, escritoras e comunidades em um processo colaborativo de criação, as cartoneiras operam como uma infraestrutura de participação que desestabiliza as fronteiras entre autor e leitor, arte e política, objeto e processo. Nessa perspectiva, elas podem ser compreendidas como instâncias concretas de um design voltado para a democracia, na medida em que ampliam a participação cultural e reconfiguram os modos de produção simbólica, e mais profundamente como práticas que encarnam o próprio gesto democrático no fazer, constituindo o que pode se chamar de design como democracia. Longe de se limitar à produção de livros artesanais com capa chapelão reciclado, o gesto cartoneiro mobiliza uma ecologia complexa de saberes, relações e práticas coletivas que reposicionam o design como ferramenta política e como forma de instituir mundos outros. Contudo, mais do que viabilizar a democracia como um ideal externo, as práticas cartoneiras performam o democrático em seu modo de operação. Inspiradas por princípios de horizontalidade, autonomia e colaboração, elas recusam modelos hierárquicos de organização e rejeitam as lógicas de padronização e autoria individual que marcam o campo editorial hegemônico. Nesse sentido, podem ser compreendidos como práticas de design como democracia, ou seja, iniciativas em que o design não apenas facilita a participação, mas constitui a própria experiência democrática, com processos abertos e coletivos. Ao romper com a separação entre quem projeta e quem executa, entre quem cria e quem consome, as cartoneiras encarnam um fazer político que distribui a capacidade de agir entre todos os envolvidos. Assim, compreender o movimento cartoneiro como prática de design para e como democracia nos permite repensar o papel do design como campo político e ético sensível às desigualdades e às formas de resistência que emergem nas bordas do sistema. Mais do que um gesto técnico ou funcional, o design aqui é uma prática situada, capaz de sustentar modos alternativos de existência, criar redes de cuidado e cooperação e instituir, desde baixo, formas de democracia que não esperam por autorização. Podemos pensar a prática cartoneira como um processo coletivo que responde às falhas do sistema político e cultural hegemônico. Os livros cartoneiros se inscrevem como um gesto de insubordinação editorial e estética. Sua materialidade precária, feita de papelão recolhido do lixo, expõe as falhas do mercado editorial tradicional e inventa uma alternativa baseada em redes colaborativas, na partilha do comum e na experimentação de novas formas de circulação da palavra. Ao mesmo tempo que devolvem visibilidade a vozes marginalizadas, esses livros também propõem uma prática de democracia em ato, que não se limita à representação, mas se constrói no fazer coletivo, na troca de saberes e na ocupação de espaços urbanos e culturais. Assim, cartonear democracias, e esse termo está em negrito, em itálico, porque foi o título recente de uma exposição lá em São Paulo, e eu achei que tinha tudo a ver com o evento, com o seminário. Tá. É, assim, cartonear democracias pode ser entendido como um gesto dessa prática de recolher restos, aquilo que o sistema descarta e transformá-los em suportes de criação coletiva e circulação de vozes silenciadas. As democracias contemporâneas sofrem com déficit de representatividade e com a captura institucional por lógicas excludentes. Cartonear a democracia seria reconhecer suas falhas materiais, seus buracos, suas precariedades, e a partir disso construir alternativas de modo artesanal, colaborativo e insurgente. Assim como no livro cartoneiro, que não se apresenta como um produto acabado ou padronizado, mas como objeto único, feito em comum, cartonear a democracia se distancia da ideia de modelo institucional fechado. Ela se faz no improviso, na invenção cotidiana, na possibilidade de reaproveitar espaços e práticas para ampliar vozes e presenças. Uma democracia pindorama, talvez, que eu achei que o Alex fosse fazer, mas... que desloca a ideia de democracia de uma forma institucionalizada e formal para uma experiência inventiva, situada e plural, capaz de se abrir a diferentes modos de existência. Assim como a democracia pindorama convoca imaginários não coloniais, abertos ao diverso e ao comum, cartonear democracia significa construir experiências políticas que emergem da precariedade e da partilha, inventando formas insurgentes de convivência e decisão coletiva.
Em outras palavras, se a democracia pindorama é um horizonte que se opõe à clausura da democracia liberal e eurocêntrica, o ato de cartonear democracias é uma de suas práticas concretas, uma política artesanal feita de sobras e restos que fabula novas possibilidades de vida comum a partir daquilo que o sistema rejeita. É isso, gente. Obrigada.